Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Aqui quem fala é a professora Clícia Martins. E antes de fazermos uma breve revisão do conteúdo que foi visto na aula anterior e de entrarmos no assunto que será ministrado, claro, por essa pessoa que vos fala, eu gostaria de expressar o tamanho do meu contentamento em ter sido mais uma vez convidada para estar aqui hoje ministrando essa aula para vocês. Então é motivo de muito orgulho para mim estar participando sempre desse projeto que é tão grandioso, feito pela Microlins, onde nós temos o intuito de preparar vocês para o mercado de trabalho, de transformar vocês em profissionais aptos para desenvolver as suas habilidades, de fazer vocês profissionais de alta performance que certamente farão a diferença lá fora. Então é motivo de muito orgulho para mim participar de um projeto onde eu posso vir aqui e agregar não somente conhecimento, mas também valores que vocês utilizarão para a vida, tá certo? Então, dito isso, sem mais delonga, vamos começar a nossa aula do dia de hoje. Farei uma breve revisão do conteúdo que vocês viram na aula anterior com o professor Rodrigo, onde vocês aprenderam a fazer um currículo 2.0, que é a formatação mais atualizada que nós temos, a versão mais atual que vocês podem encontrar de um currículo, essa primeira forma de currículo que é o impresso. Então, vocês aprenderam a posicionar as características, como o objetivo, a formação acadêmica, os cursos qualificativos ou cursos profissionalizantes, as habilidades técnicas, as habilidades comportamentais. Para aqueles alunos que já conhecem o seu perfil comportamental, soube descrever de maneira muito mais assertiva essas características e habilidades. E para aqueles profissionais que têm aí uma experiência, uma vivência de trabalho que nós chamamos de know-how, aprendeu que deve posicionar essas suas experiências em ordem cronológica, começando então pela sua experiência mais recente até a sua experiência mais antiga. Meus amores, um currículo bem formatado, ele aumenta as possibilidades de vocês de serem chamados para uma entrevista de emprego e de uma contratação, claro. É importante que vocês saibam que a empresa não vos conhece. Então, o primeiro contato que essa startup terão com vocês é através do currículo. E se meu currículo estiver formatado de maneira adequada, dentro das normas da ABNT, se eu tiver posicionado as minhas características de maneira assertiva e bem posicionada, é óbvio que essa empresa vai olhar com carinho para o meu currículo. Agora, se o meu currículo não faz jus ao profissional que eu sou, dificilmente essa startup vai me dar uma oportunidade dentro do seu quadro de colaboradores. Dificilmente essa startup vai me chamar para uma entrevista de emprego. É importante que vocês saibam que 80% das pessoas não sabem fazer o seu próprio currículo, que precisam contratar serviços de lan house, né? Geralmente as pessoas vão até as lan house e pedem para que faça o próprio currículo e 90% dessas lan house também não sabe fazer. Essa que é a grande realidade. Então, vamos usar aqui um português extremamente claro e objetivo. Geralmente eu não passo a mão na cabeça dos meus alunos não, tá? A gente trabalha com a sinceridade. E se eu preciso contratar uma mão de obra em que nem eu mesmo tenho aptidão, tenho habilidade de julgar se foi bem feito ou não, eu fico refém desse serviço. Então, se eu não contratei ali uma lan house para fazer, em algum momento eu precisei que um primo fizesse, que um tio fizesse, que um amigo fizesse. Por que eu precisei? Porque eu não tinha essa habilidade técnica. E como é que eu posso... Como é que eu posso julgar se uma prestação de serviço foi bem feita ou não, se eu não possuo essa habilidade, essa competência, esse discernimento para julgar? Agora vocês têm que abrir os horizontes de vocês, expandir a visão e entender a importância de ter essa habilidade, de ter essa competência técnica. Porque agora certamente vocês farão o currículo de vocês de uma maneira assertiva, de uma maneira profissional e certamente utilizarão todas essas qualidades e todo esse conhecimento de uma maneira que possa aumentar as possibilidades de vocês no mercado corporativo. Importante que vocês se lembrem que as maiores agências de emprego são online, Cato, Empregajar, Infojobs, a nossa RHF. Então, vocês possuem uma escola que prepara vocês não somente para o mercado de trabalho, mas também que podem oferecer para vocês essa oportunidade. A RHF é a própria agência de emprego da Microlins. Então, aqui, nós também damos essas oportunidades para vocês. Cabe a vocês entenderem essa incumbência, entenderem que todo esse conhecimento é trago de maneira válida e objetiva e fazer com que essas habilidades aumentem e tornem vocês profissionais diferenciados.
Então, poxa, se eu tenho uma escola que me prepara e tem uma escola que pode me oferecer oportunidade lá dentro, o que eu preciso fazer? Estudar e aplicar o conhecimento que aqui me é passado no meu dia a dia. Então, não tem mais desculpa agora, uma vez que vocês aprenderam na prática como fazer um currículo 2.0, como fazer um currículo na maneira mais atualizada. Poxa vida, em algum momento eu tenho uma amiga que sempre me dizia assim, poxa, Clícia, eu entreguei 10, 15, 20, 30 currículos aí e nenhuma empresa me chama, eu estou achando que está faltando emprego, eu estou achando que realmente o Brasil aí entrou em crise. Aí eu pedi para dar uma olhadinha no currículo dela. Eu falei, poxa, me dá lá o seu currículo lá que qualquer coisa, se tiver alguma oportunidade, eu te falo. E quando eu peguei o currículo dessa amiga, eu percebi que o currículo dela não estava formatado dentro das normas da ABNT, não tinha o padrão correto, não estava dentro do formato 2.0. Então, o currículo não fazia jus à grande profissional que ela era. Então, o currículo estava jogando contra ela. Então, eu lhe pergunto, estava faltando oportunidades? Não, não estava faltando oportunidades, não estava faltando emprego. O que estava faltando era ela aprender a habilidade técnica e fazer o currículo dentro da versão mais atualizada. E claro, eu, como uma boa amiga que sou, fui lá e dei essa pequena força, essa ajuda e graças a Deus hoje ela está aí trabalhando. Não estou dizendo que ela está trabalhando porque o currículo dela estava perfeito. Não só isso, isso conta muito, mas sim, com certeza, para ter sido chamada para uma entrevista, o currículo dela teve que passar por um processo de recrutamento e seleção. E, claro, dentro da entrevista você tem a oportunidade mais clara de conseguir explicar muito mais os seus valores e o que você tem para agregar dentro da empresa, dentro da startup. Então, meus amores, essa é a primeira função de vocês. Como também headhunter que eu sou, trabalhei por alguns anos dentro do processo de recrutamento e seleção como headhunter, a famosa recrutadora. Para nós é muito mais fácil dizer quem não do que quem sim. Então, o primeiro objetivo de vocês é que o currículo de vocês esteja na pilha dos quem sim e não na pilha dos quem não, certo? Então, o primeiro objetivo de vocês é serem chamados para uma entrevista. Dito isso, meus amores, e eu tenho certeza que não ficou dúvida nenhuma de que tudo foi muito bem claro e muito bem explanado, nós vamos começar então a nossa aula do dia de hoje explicando um tema super atualizado e que com certeza vão fazer vocês pensar de maneira diferenciada. Então, hoje o tema da nossa aula é um pitch pessoal fantástico. Poxa vida, que prazer estar aqui mostrando para vocês como fazer um pitch pessoal fantástico. Primeira coisa, antes de adentrarmos ao nosso assunto, é preciso que vocês saibam o que seria um pitch. O que é um pitch pessoal? Nada mais é do que um vídeo de autoapresentação. Então, se pegarmos aqui a definição, pitch é uma rápida apresentação pessoal, cuidadosamente planejada, concisa e bem treinada sobre você. E qual é o objetivo de um pitch na entrevista? Instigar o recrutador a chamar você para uma entrevista. Então, observem, o pitch pessoal é um vídeo autoapresentativo. Então, é uma forma diferenciada que vocês também podem possuir esse conhecimento. Então, eu posso enviar o meu currículo e automaticamente enviar como um bônus, como um extra, um pitch pessoal, um pitch de autoapresentação. Então, vocês precisam entender a seguinte questão. Esse pitch é uma maneira muito mais atualizada, porque o mundo mudou. Nós estamos passando aí por um processo de pandemia e dificilmente uma empresa vai chamar você de cara para fazer uma entrevista pelas questões de saúde. Geralmente, essas empresas estão adotando outras formas de conhecer os candidatos, outras formas de recrutamento e seleção. E uma delas é o pitch fantástico, é o pitch de autoapresentação. Então, é esse conhecimento que eu quero que vocês tenham. E partimos do princípio que um pitch pessoal não é um monólogo. É um vídeo de autoapresentação, mas ele precisa ser um vídeo muito rápido. Um vídeo que vai ter ali uma durabilidade de no máximo 2 minutos. E que eu vou explicar passo a passo para vocês como fazer um pitch fantástico, como fazer com que aquele recrutador, depois que ele desligar ali aquele seu vídeo, depois que ele finalizar a visualização do seu vídeo, ele olhe e fale, uau,
Preciso conhecer esse candidato, hein? Esse candidato é fantástico. Mas é importante que vocês saibam que apertar o play lá do seu celular, lá do seu smartphone, lá do seu computador, basicamente aí já é a parte final. Antes de vocês se preocuparem em fazer, em gravar, é importante que vocês saibam que existe uma série de fatores que devem ser analisados antes da gravação desse vídeo. E aqui eu trouxe esse slide, que é importante que vocês entendam o porquê de tudo isso. Então, eu trouxe aqui de maneira muito mais caracterizada, onde eu tenho aqui a apresentação pessoal, e vocês podem observar que existe alguém se destacando ali no meio da multidão, que nós temos ali um recrutador assistindo de maneira online a esse candidato que certamente enviou a ele um vídeo. É esse o objetivo de vocês, fazer com que esse recrutador sinta que há necessidade de conhecer um pouco mais de vocês. Mas não se esqueçam, não é para fazer qualquer vídeo. Vocês precisam tomar uma série de cuidados de entornos que vêm muito antes da gravação, como eu disse anteriormente. Mas a proposta ela é igual. Eu preciso me destacar, o meu vídeo precisa ser um vídeo muito bom, eu preciso saber enfatizar as minhas características, eu preciso saber posicionar os meus detalhes, as minhas habilidades de uma maneira em que eu aumente as minhas possibilidades. Aqui é importante que vocês vejam o seguinte, da seguinte forma. Se eu tenho essas possibilidades, eu preciso ter uma série de cuidados para que esse pitch saia de maneira com excelência. Tudo que é aplicado chave vai ter com certeza umas possibilidades de vocês serem chamados para uma segunda entrevista. Então, assim, vamos lá. Eu coloquei aqui tópicos que precisam ser muito bem mencionados e direcionados, porque eles contribuem de maneira direta em que esse vídeo seja bom, positivo e que seja profissional. A primeira coisa que eu preciso tomar cuidado é o meu ambiente e o meu entorno. Se eu vou gravar um vídeo onde eu preciso passar uma mensagem, onde eu preciso falar sobre o meu perfil, onde eu preciso ser profissional, eu não posso gravar esse vídeo em qualquer lugar. Não dá para gravar esse pitch de autoapresentação na pracinha aí do bairro, não dá para você gravar, por exemplo, na cozinha de casa, não dá para você gravar no banheiro, não dá para você gravar dentro do quarto, onde lá atrás esteja aparecendo uma cueca. Então não dá, gente, vocês precisam ter cuidado, tem que olhar o entorno para ver se está tudo ok. O ideal é que vocês gravem aí esse vídeo num lugar onde vocês têm o mínimo de barulhos sonoros, né, e que vocês utilizam, por exemplo, uma parede neutra, em que não apareça, em que nada tenha aparecendo no vídeo de vocês, absolutamente nada que possa contribuir de maneira negativa. Então, ache ali um lugarzinho da casa tranquilo, que tenha ali uma parede neutra ou que tenha um fundo bacana em que expresse o profissional que você é. Então, é importante que você tenha esse cuidado. Partindo desse princípio, nós vamos para o segundo polo que eu considero fundamental, que é o linguajar. Não dá para você gravar um vídeo de autoapresentação onde você vai utilizar gírias, termos coloquiais. Geralmente os meninos é o que mais usam, né? Adoram cumprimentar. E aí, viado? Você não vai falar do jeito que você falaria com um amigo próximo. Você precisa entender que o linguajar de vocês precisam ser padrão. Não estou dizendo que vocês precisam falar difícil, não, mas o português precisa ser limpo, precisa ser um português transparente, precisa ser um português que não utilize gírias ou jargões que possam jogar contra você. Outra coisa que eu considero fundamental é não ser uma pessoa prolixa. Vamos entender o que é uma pessoa prolixa. Uma pessoa prolixa é aquela pessoa que fala, mas não tem ali um começo, um meio e um fim. Ela fala de maneira desconexa e não consegue passar a sua mensagem. Então, utiliza ali um linguajar, um português padrão, fale de forma muito mais culta, fale de uma maneira muito clara e que possa contribuir essas habilidades. Então, gente, pelo amor de Deus, sem gírias, tá? Fale aí um português muito mais padronizado para que você possa expressar profissionalismo na hora que você estiver fazendo essa gravação do vídeo. Outra coisa, vestimenta e expressão corporal. Gente, a vestimenta é fundamental. Não dá para você ir gravar um vídeo
de autoapresentação, utilizando ali uma regata, para as meninas ali utilizando aquele decote que vem até o umbigo. Não dá, gente. O intuito desse vídeo é você trazer as atenções do recrutador para as habilidades técnicas de vocês e não necessariamente para o físico, tá? Expressão corporal também é fundamental. Então, não dá para você falar, por exemplo, eu estou muito feliz em estar aqui participando, eu adoraria ter uma oportunidade. Não adianta você estar falando que você está feliz se a tua expressão corporal, se a tua voz, se as tuas vibrações não contam para isso. Falam totalmente contra vocês. Mostram que vocês estão felizes, mostra credibilidade, mostra felicidade e autoconfiança. A expressão corporal precisa contribuir. Mostra, agradece, fala, eu adoraria uma oportunidade porque eu sei que posso contribuir e muito com a empresa de vocês. Então, a vestimenta e a expressão corporal tem que estar alinhados. Não dá para mim gravar esse vídeo, por exemplo, assim que eu acabo de acordar, porque eu vou estar ali o quê? Com o rosto todo amassado, eu não vou estar imprimindo aquela credibilidade, eu vou estar mostrando para o recrutador que eu não tive o menor cuidado, né, de ter esperado um tempo hábil para poder gravar esse vídeo. Não dá para você gravar um vídeo profissionalizado com o olho inchado, né, gente? Ali não tem como. Então, é importante que vocês tenham esse discernimento, que vocês tenham essa base, tá? Outra coisa que eu considero crucial, conhecer o perfil da vaga. Queridos, olha só, eu já passei muito por isso no processo de recrutamento e seleção e me mostra um total despreparo quando o candidato vem participar do processo seletivo e ele não se deu nenhum trabalho de saber para que vaga que era ou quais eram os pré-requisitos. Imaginemos aqui agora que eu tenho uma vaga, uma oportunidade no processo seletivo aqui, e eu tenho uma vaga no setor executivo da OAB. Gente, geralmente as pessoas que trabalham na OAB é uma empresa extremamente formal. Então, no dia a dia, vocês provavelmente vão ter que utilizar os meninos aí paletó e gravata, e as meninas certamente aí roupas sociais. E aí, meus queridos, vestir roupa social todos os dias, falar de maneira profissional é uma coisa que você não gosta. Aí eu te pergunto, você está dentro do perfil daquela vaga? Com certeza não. Então, não dá para você matar cachorro a grito. Você precisa conhecer o perfil da vaga. Porque não dá para você se candidatar para algo que você não teve o trabalho de saber. A mesma coisa funciona para a cultura da empresa e seus valores. Imaginemos que eu chamei vocês para um processo seletivo e acreditem, existem perguntas padrões. E aí eu pergunto para você, Joãozinho, por que eu devo dar a você a oportunidade em trabalhar conosco? O que você pode agregar na nossa empresa e o que você conhece da nossa startup? O que você conhece sobre nossos valores? E aí o Joãozinho não teve o menor trabalho de pesquisar sobre a empresa, quais são os seus valores. Sabe o que vai acontecer? Na hora o Joãozinho vai começar a suar frio, porque ele não vai ter uma resposta para dar. E o recrutador percebe de longe a insegurança. E aí vocês estão vendo como é que um candidato que diz que pode contribuir com a minha empresa, que quer uma oportunidade aqui dentro, não teve o trabalho de fazer uma pesquisa sobre nós, não teve o trabalho de saber como é que a minha empresa funciona, quais são os valores que a minha empresa prega. Então, você mostra um total despreparo. E um profissional despreparado, ele não é um profissional diferenciado. Então, muitas vezes, vocês são pegos em situações porque vocês não tiveram o trabalho de se preocupar com questões que podem, sim, aumentar as possibilidades de vocês. Então, antes de vocês gravarem um vídeo, é preciso que o ambiente esteja ok. Vai ter que fazer checklist mesmo, tá? Vamos fazer um checklist ali. Se você, por exemplo, não tem esse conhecimento, não tem essa habilidade, não tinha essa visão, vai precisar ter essa visão crítica, sim. Eu sou uma pessoa extremamente crítica em muitas situações, extremamente perfeccionista. Quem convive comigo sabe que o perfeccionismo está em mim. Então, eu preciso que tudo esteja jogando ao meu favor, que tudo saia como planejado. Então, para que o meu vídeo seja profissionalizado, eu preciso ter certeza que o ambiente está ok, eu preciso ter certeza que eu estou usando um linguajar correto, eu preciso ter certeza que a minha vestimenta e a minha expressão corporal está ok, eu preciso conhecer o perfil da vaga e ter certeza que eu me encaixo ali, que é algo que eu vou estar feliz em estar fazendo, que é um setor que eu gosto de trabalhar e eu preciso conhecer a cultura da empresa e os seus valores. Uma vez que eu olhei esses 4 polos e eu tenho certeza que está tudo ok, aí sim você vai para a parte operacional, que é a parte da gravação
do vídeo. Então, eu preciso que esses polos aqui estejam ok. Por quê, meus amores? Porque eu quero que aconteça o principal, que vocês se façam diferentes. Depois que eu observar esses 4 polos, existe mais outros fatores que eu preciso expor no meu vídeo. O que eu considero fundamental, que é o rapport. Rapport, para quem não sabe, é a empatia. Pessoas empáticas, elas tendem a ter uma visibilidade maior. Seja gostável, gente. Não tem nada mais desagradável do que você fazer uma entrevista, participar para um processo seletivo de uma pessoa que não demonstra a menor empatia possível. Não dá para você não ter empatia, você precisa estar feliz, você precisa ser sorridente, você precisa ser educado. Então, você precisa aplicar o rapport. Quem mais conhece sobre rapport são os recrutadores, porque eles precisam ser extremamente receptivos, precisa fazer você se sentir confortável. Eu tenho certeza que em algum momento você falou assim, caramba, eu fui numa entrevista de emprego, eu fui super bem, o recrutador me adorou. Sabe o que chama isso? Ele estava aplicando com você no rapport. Ele foi tão gentil, ele te deixou tão seguro que você teve certeza de que você foi bem na entrevista. E é exatamente isso que você precisa aplicar. O rapport. Seja empático, dê um bom dia, mostre, expresse felicidade, mostre que você é um profissional que sabe lidar em equipe, mostre que você tem sim essa possibilidade, essa facilidade, mostre que você é uma pessoa comunicativa, mas você fala, poxa, Clícia, mas eu não sou assim, eu sou tímido, gravar um vídeo para mim é um parto, às vezes é muito complicado. Eu sei que nem todo mundo nasceu com essa habilidade da comunicação, mas para você abrir as oportunidades, você precisa trabalhar essa sua timidez. Então, por mais que você não seja uma pessoa extremamente comunicativa, mas se você conseguir aplicar o mínimo de rapport, o mínimo de empatia, certamente você já vai se fazer diferente. Então, meus amores, sejam empáticos, sejam gostáveis, tá? Meus lindos, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir serem diferentes. Outra coisa que eu acho importante é a questão do storytelling. Vocês se preocuparem em dizer o porquê que você quer aquela oportunidade utilizando o amor. Não chega, por exemplo, numa entrevista de emprego perguntando quais são seus benefícios. Não é essa a pergunta. Ou quanto que eu vou ganhar. Não é essa a pergunta. Para você se fazer um profissional diferente, entenda uma coisa. Todo profissional que presta uma mão de obra, ele tem que ser remunerado por isso. O que eu quero dizer com isso? Que se você trabalha, você vai ter um salário para isso. Mas você precisa contar um storytelling. Isso todo mundo já sabe. Agora, imaginemos, eu vou me colocar nessa situação agora, tá? Imaginemos que seja eu que esteja disputando uma vaga como professora e eu quero lecionar inglês, que por coincidência é o que eu já faço, né? Então, imaginemos que eu queira esta oportunidade. Você acha que eu vou perguntar quanto que eu vou ganhar? Não é essa a pergunta. Então, primeiro eu vou contar o meu storytelling. Eu vou dizer como é que o inglês entrou na minha vida. Eu vou falar da paixão que eu tenho pelo inglês. Eu vou falar da paixão que eu tenho em lecionar. Então, eu estou mostrando para aquele profissional que o dinheiro para mim é secundário, porque eu sei que se eu trabalho eu vou precisar receber por isso. Mas eu estou mostrando para ele que o que não vai faltar dentro do meu trabalho é amor, é objetividade, é comprometimento, e é isso que vocês precisam mostrar. Então, imaginemos que você quer trabalhar na parte de contabilidade, que você ama contabilidade, então faça esse storytelling. Fale do amor que você sente pela contabilidade. Fala como que a contabilidade entrou na vida de vocês. Se você está procurando aí uma vaga na área de TI, fala como foi que o TI entrou na tua vida, fala do amor que você tem pela internet, fala do amor que você tem pela informática. Isso é um storytelling, isso é o diferencial. Outra coisa, meus amores, sem passar a mão na cabeça, tá? Nada de pegar uma folhinha de caderno e ficar lendo. Não, você vai ter que ter um roteiro. E esse roteiro, vocês precisam memorizar. Então, você vai ler 1, 2, 3, 4, 5, 30 vezes que seja. Mas memorize o roteiro de vocês. Não há nada mais amador do que você pegar uma folhinha de caderno e ficar lendo alguma coisa. Isso aí é para criança de 5ª série, tá? E vocês são profissionais. Lembrem-se, eu sou profissional. E profissional não demonstra amadorismo, tá? Se você não conseguiu memorizar tudo, pega essa folhinha e coloque lá atrás do computador, se é por lá que você vai gravar. Coloque lá no cantinho atrás do celular que você vai estar utilizando. Aí você pode usar aquela colinha básica, mas pelo amor de Deus, nunca pega uma folha e coloca ela aqui
com você na mão enquanto você está gravando o vídeo, porque isso não demonstra profissionalismo nenhum, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, roteiro. Cria um roteirinho, não precisa ser nada mirabolante, não. Cria um roteiro com começo, meio e fim. Memoriza, use aquele português, não precisa falar difícil, lembre-se disso, mas utilize um português padrão, utilize ali um português limpo, sem utilizar gírias nem expressões coloquiais. Memorize, leia até você memorizar, aí sim você vai lá e coloca o teu rosto no vídeo. E outra coisa, fale sempre olhando para a câmera, tá? Imagina que o recrutador está aqui na tua frente, ó, sempre olhando para a câmera. Tá certo, meus amores? Porque o intuito de vocês, eu amo esses slides aqui, porque ele mostra exatamente qual que é o intuito de vocês. Observe que nós temos slides onde mostra que alguém se fez diferente. Nós temos aqui vários homens aqui, somente um que se destacou. E nós temos vários pinos e tem uma linha de destaque. É isso que vocês vão precisar fazer. Um recrutador, um processo seletivo, vocês não vão ser os únicos candidatos. Se você vai participar de um processo de recrutamento e seleção pessoalmente, imagina quantas pessoas vão entrar e sair daquela sala durante o dia. Imagina quantas pessoas estão concorrendo a essa vaga para você. Se é na parte de vídeo, que é o que nós estamos vendo na aula de hoje, vocês têm noção de quantos vídeos esse recrutador vai assistir durante o dia? E você precisa que o vídeo de vocês crie essa função aqui, ó. Crie essa sensação de uau, esse candidato tem o que eu procuro. Então, vocês precisam se fazer diferentes, meus amores. E é essa mentalidade que eu quero que vocês tenham, tá certo? Partindo agora do princípio, nós vamos falar agora um pouco mais sobre as habilidades técnicas, que são conceitos importantes e que vocês precisam ser mencionados dentro do vídeo de apresentação de vocês. Mas antes de falarmos sobre habilidades técnicas, eu preciso saber o que é uma habilidade técnica. Eu preciso saber o que é uma habilidade comportamental. Vamos começar então com a habilidade técnica. Gente, não confunda a habilidade técnica com curso profissionalizante, tá? Por que é diferente? Vamos lá. Imaginemos que eu fiz aí administração, mas eu não tive o aproveitamento necessário. Eu não tive um aproveitamento muito bom. Vamos colocar num português muito mais sincero. Eu não estudei o necessário, eu tenho ali o diploma, mas não necessariamente eu consigo desenvolver o que seria necessário no curso de ADM. Então, eu vou conseguir comprovar para o recrutador que eu fiz administração? Eu vou. Então, eu tenho o curso profissionalizante, mas eu não tenho a competência técnica, a habilidade técnica. A habilidade técnica, meu amor, é aquilo que você faz e você faz com excelência e que você faz com chave. Vamos entender a diferença. Eu estudei o curso de administração, eu tive um ótimo aproveitamento e dentro do curso de administração eu me apaixonei pelo RH, eu consigo fazer uma folha de pagamento, eu consigo fazer um olherite com excelência. Essa é a minha habilidade técnica, essa é a minha competência técnica. Eu estudei inglês e depois eu me tornei um tradutor. Eu consigo dar aulas de inglês, eu sou um professor. Essa é a minha habilidade técnica. Eu fiz um curso de informática e dentro do Excel eu aprendi a elaborar planilhas. Eu consigo entregar dados com gráficos. Essa é a minha habilidade técnica. É preciso que vocês entendam que a habilidade técnica é aquilo que você faz e você faz com excelência. Então, meus amores, é importante que vocês tenham essa noção. Eu sou um ótimo vendedor. Eu consigo falar e convencer alguém a comprar pedra por ouro. Então, eu tenho essa habilidade, eu tenho esse poder de persuasão. Essa é a tua competência técnica. E fica muito claro aqui na nossa definição, quando dizemos que habilidade técnica é o que o profissional precisa saber para desempenhar a sua função. Competências necessárias para que se torne um especialista técnico. Então, é basicamente isso, amores. É literalmente isso. É tudo que eu faço aplicando chave. É tudo que eu faço aplicando com excelência. Se vocês conseguiram entender essa diferença, certamente vocês vão conseguir explicar de maneira melhor as habilidades técnicas de vocês, tá certo? E agora, vendo a parte de habilidades técnicas, nós vamos para as comportamentais. O que é uma habilidade comportamental? Vamos então na sua definição. Habilidade comportamental é tudo o que o profissional precisa demonstrar com seu diferencial competitivo e tem impacto com seus resultados. Então, criatividade, flexibilidade, planejamento e liderança. Então, a habilidade comportamental são as minhas habilidades interpessoais. São as qualidades que eu possuo como pessoa. Então, imaginemos que eu tenho facilidade de aprendizado, que eu sou flexível, que eu adoro trabalhar em equipe, que eu sou aquela pessoa que tem liderança, que eu realmente consigo fazer os meus planejamentos, que eu tenho senso de urgência, que eu sou proativo. Então, que eu tenho ali iniciativa, que eu não espero acontecer, que eu vou lá e faço. Eu adoro essa qualidade. Inclusive, eu quero ressaltar para vocês, tá?
eu sou fã, eu sou apaixonada por gente que faz acontecer. Isso é literalmente uma virtude que eu admiro, é uma competência comportamental que realmente é admirável. Então, se você é uma pessoa criativa, se você é uma pessoa flexível, se você é uma pessoa que tem planejamento, se você é uma pessoa que tem liderança, isso é a tua habilidade comportamental. E é importante que vocês saibam que a habilidade comportamental tem tanto valor quanto a habilidade técnica, porque as pessoas são contratadas pelos seus currículos e são demitidas pelos seus comportamentos. Então, você precisa ser um profissional que contribui na parte que nós chamamos, importante que vocês saibam disso, tá, gente? Existe algo na empresa chamado clima organizacional. E clima organizacional é fundamental para manter o bom andamento dos profissionais. Então, você vai precisar conviver com pessoas. Então, se você é um profissional que consegue ter essa flexibilidade, você é um profissional comunicativo, você é um profissional proativo, então você possui habilidades e competências comportamentais que são valores que qualquer empresa gostaria de ter. Então, você é um profissional valoroso no mercado. E é importante que vocês tenham essa concepção de que vocês precisam ser bons não somente na parte prática, não somente ali na parte de execução. Vocês também têm que saber, tem que ter relacionamentos interpessoais, tá certo? Vendo isso, meus amores, ficou bastante claro? Nós vamos aqui agora aprender a estruturar tudo o que foi dito aqui agora. Agora eu vou ensinar literalmente na prática, começando do zero mesmo, tá? Do 0, para que vocês possam saber o que vai estruturar. Vamos lá. Então, antes de você, vamos lá, como é que eu gravo esse vídeo? Gente, pode até ser uma informação redundante, tá? Mas para muita gente, literalmente são informações novas e eu tenho que partir da premissa de que se a gente vai ensinar, a gente precisa ensinar literalmente do zero. Então, primeiro ponto que eu preciso ver, né? Que eu preciso estar atento. Eu vou gravar esse vídeo, então, do meu celular. Ok, o que eu preciso ter em mente? Eu vou pegar o meu celular, vou colocar ele lá, vou clicar lá na câmerazinha e colocar ele em posição de vídeo. Se eu não tiver um tripé, eu vou pegar ali minha pilha de livros, ou vou pegar, não sei, a minha caixa de sapato, aquilo que você for utilizar, vou posicionar esse meu vídeo na posição horizontal. O que, Clícia, eu não sei o que é posição horizontal, não, é o celularzinho de lado, deitado ali para poder pegar o melhor ângulo de vocês, tá? Depois que eu posicionar, eu vou verificar como é que está o meu entorno. Lembra, o ambiente, vou olhar ali o ambiente para ver se esse ambiente está ok. Depois que eu verifiquei que está ok, eu vou olhar como é que está a filmagem. Se eu estou aparecendo, não posso aparecer nem de lado, nem do outro lado. Eu tenho que estar centralizado no vídeo. Depois que eu verifiquei que eu estou centralizado no vídeo e que o meu entorno contribui ao meu favor, que está tudo ok, que não tem ali, vamos lá, uma calcinha aparecendo, que não tem ali uma pilha de roupa aparecendo atrás de mim, aí sim eu vou começar a parte da minha orientação. Então, eu vou precisar posicionar esse meu discurso ou esse meu, vamos lá, essa minha fala, né? Eu vou preparar esse vídeo de autoapresentação da seguinte forma. Lembrem-se, eu preciso verificar se eu estou centralizado no vídeo, se está ok no meu ambiente, eu preciso me certificar de tudo isso. Depois disso, você vai posicionar a orientação ou a fala de vocês em 6 polos. Lembra? Dados pessoais, porque você vai falar, oi, meu nome é Joãozinho e tal. E aí você vai começar a falar. Depois disso, você vai começar a falar um pouquinho sobre o diferencial de vocês. O diferencial que vocês têm. E nesse diferencial aí, meus amores, vocês podem colocar aquelas habilidades que você considera que sejam diferentes, tá? E pode sim aplicar também já dentro disso os valores. Quais são os valores de vocês, tá? Coloque lá, explica direitinho, mas lembre-se, fala de maneira lenta, de maneira pausada, não precisa de correria. 2 minutos é um tempo mais do que suficiente para vocês conseguirem expressar de maneira oral o profissional qualificado que é vocês. Depois que falarem de valores, nós vamos para as habilidades. Lembra, eu preciso falar um pouquinho, não precisa se aprofundar. Pode falar de maneira superficial sobre as habilidades técnicas de vocês, fala sobre as habilidades comportamentais, tá? Para quem não sabe valores, você pode colocar aquilo que você preza, aquilo que te norteia, quais são suas crenças, isso que são os valores, tá? Após isso, meus amores, vocês vão falar das características de vocês. Fale um pouco mais das suas características. Lembre-se, conta aí pra gente o storytelling. Fale do amor que você tem pelaquela profissão ou pelaquela função. Conte um pouco mais sobre vocês, tá? Não fiquem focados somente na parte
salarial, não fiquem focados nisso. Fala de outras características que possam interessar a esse recrutador. E depois disso, meus amores, eu acho que esse é um ponto crucial para vocês, que são os pontos de destaque. Fala para mim dentro do vídeo ou fala para aquele recrutador qual é o ponto, qual é ali a posição, aquele cargo daquela empresa que você almeja, que você quer chegar daqui a alguns anos. Olha, toda empresa tem um plano de carreira, toda empresa vai te oferecer possibilidades. Basta você querer. Não importa qual seja a vaga que você esteja ocupando, não importa qual será a sua porta de entrada. Você pode crescer dentro da empresa desde que você queira, desde que você trabalhe, desde que você se esforce para isso. Então, mostre para aquele recrutador onde é que você se vê daqui a alguns anos. Mostre para ele qual que é o cargo que você almeja. Mostra que você preza sim pelos valores da empresa e que você quer crescer lá dentro. Meus amores, você pode entrar como faxineira, que é um serviço operacional e que eu considero um emprego super digno. Mas você pode se tornar um diretor daqui a alguns anos se você batalhar e estudar para isso. E é importante que você coloque isso como ponto de destaque. Onde é que você se vê? Imaginemos que eu falasse aqui da Microlins. O ápice aqui da Microlins, o ponto que nós queremos chegar daqui a algum tempo é me tornar uma franqueada, é ter a minha própria escola, é deixar de ser uma colaboradora e passar a ser uma CEO. Então, esse seria um ponto de destaque. E é importante que vocês mencionem isso, tá certo? Eu tenho certeza que agora vocês estão muito mais aptos para poder fazer esse seu pitch de autoapresentação de maneira muito clara, de maneira bem posicionada. E eu, sinceramente, não posso esperar para ver esses pitches de vocês, tá certo? Dito isso, chegamos aqui à parte em que eu estou ansiosa, que eu mal posso esperar e que eu vou ficar a semana inteira esperando por esse momento. É a hora da atividade. Eu tenho certeza que todo o conteúdo aqui foi absorvido com sucesso e que vocês estão mais do que aptos para poder preparar esse vídeo para mim. Então, a atividade de vocês é preparar esse pitch de autoapresentação e vocês vão postar lá no canalzinho que vocês criaram lá no Telegram. Vocês vão postar esse vídeo para mim porque eu farei a conferência individual. Vocês vão gravar aí um pitch de autoapresentação com duração de, no máximo, 2 minutos, tá? 2 minutos é o tempo máximo para vocês. E lá vocês vão gravar colocando em prática todo o conhecimento que vocês aprenderam aqui na aula de hoje, falando sobre o perfil profissional de vocês. Professora, mas eu nunca trabalhei antes, essa é a minha primeira oportunidade, o que eu vou falar? Lembrem-se, vocês são jovens aprendizes, vocês podem não ter o know-how, que é a vivência de trabalho, mas vocês com certeza têm muitas habilidades técnicas, né? Vocês com certeza têm muitos cursos que vocês fizeram, então potencialize isso na hora de fazer o vídeo, saiba estruturar, sabe falar sobre você, coloque isso muito claro no vídeo, que você tem muita vontade de trabalhar, que você não tem experiência, mas que você procura ali uma oportunidade e diz o porquê que você procura essa oportunidade e porquê que você merece ter essa oportunidade na empresa. Para aqueles que já têm aí um know-how, uma vivência, fala um pouco da sua experiência, fala um pouco do que vocês aprenderam nos empregos anteriores. É importante que vocês tenham essa visão. Eu mal posso esperar por esse momento. Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e a gente vai se ver em breve de novo, com certeza. Muito obrigada por estarem aqui comigo e terem chegado até essa parte do vídeo. Vai lá no grupo, lá após que vocês fizerem a atividade, fala o que vocês acharam da aula. Sou totalmente aberta, dê lá a opinião de vocês. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de ter estado aqui. Fiquem com Deus e não se esqueçam, vocês têm até a próxima segunda-feira para postarem o vídeo de vocês lá no Telegram, tá bom? Beijo no coração de vocês, foi um prazer inenarrável ter estado aqui com vocês no dia de hoje. Fiquem com Deus e até breve. Beijo!